A paz do Senhor, meus amados. Deus tem uma palavra para você. Quero trazer o tema sobre sofrimento. Sofrimento fala de dores que passamos na vida. E nós podemos hoje o tema Por que nasci? Jó capítulo 3, depois você pode estar vendo lá Jó capítulo 3. E nós vamos ver que em seu sofrimento, Deus nunca condenou Jó por suas dúvidas e por seus desesperos. Deus estava pronto a receber as duras perguntas. E nós podemos ver que inteiramente quando o homem passa sacrifício, ele começa a questionar porque ele está vivendo tudo aquilo. Em seus conflitos interiores vivenciados por Jó, foram gerados em meio aos sofrimentos pelo quais ele estava passando, pelo quais eles estavam vivendo. Toda a dor que ele experimentava fez com que as perguntas a respeito da vida e da morte fossem levantadas. Todos os seus questionamentos revelam grandes conflitos que ele estava enfrentando na alma. Por isso pode-se dizer que os questionamentos de Jó eram um questionamento em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos problemas. Primeiro, nós devemos tirar algumas lições do sofrimento. Primeiro, o silêncio muitas vezes é a melhor terapia para a alma em conflito. Quando Deus ele permanece em silêncio, ele está fazendo com que o homem possa buscar, possa refletir onde foram os caminhos dos seus erros. Esse foi a observância que nós podemos ver. Em Gênesis 50:10, José pranteou durante 7 dias a morte do seu pai. Porém, é necessário observar os conflitos, é necessário observar a dificuldade. O silêncio consigo mesmo e com Deus pode ser a melhor terapia para a nossa alma. Muitas vezes vamos falar coisas para pessoas que não entendem. Vamos falar problemas para as pessoas que não estão aptas a nos ouvir. Vamos falar sonhos para pessoas que não estão aptas a compreender. As pessoas têm necessidade de se aquietarem, o que implica pensarem sobre si mesmas, serem fiéis aos momentos. Nós podemos olhar neste momento o reflexo, o elemento da decisão necessária para nós seguirmos. Deus está colocando a mão em suas necessidades nesta noite. Não teme nem te espante, porque o Senhor teu Deus vai entrar com providência em meio à terapia da dor, em meio à terapia da dificuldade, em meio à terapia do problema. O silêncio de Deus quer dizer que Ele está levando você a um autocontrole emocional dos seus problemas. No silêncio cauteloso é que a prudência se refugia. No silêncio, quando nós esperamos de Deus e procuramos ouvir através da oração e da busca da presença de Deus, no silêncio, Deus vai se manifestando em nossa alma e dizendo: eis que eu tenho preparado um lugar de vitória para a tua vida. Para refletir, a Bíblia nos diz em Eclesiastes 3:7 que há tempo de estar calado e tempo de falar. Quando é que se deve perceber um momento de calar e um momento de falar? Quando alguém está vivendo uma grande dor interior. Talvez a tua dor interior seja pelos fracassos da luta diária na sobrevivência do mundo. Talvez o seu fracasso interior seja um problema familiar. Talvez o teu fracasso interior seja um problema pessoal, um problema ministerial. Mas neste momento do teu fracasso, no meio deste silêncio de Deus, Deus está trabalhando uma terapia espiritual ao teu favor. Segundo, Deus permite que se faça perguntas em situação de conflito. Pode-se dizer que está registrado no capítulo 3 do livro de Jó, é a escuridão da alma de um homem que enfrenta grandes conflitos. Muitos se sentem chocados quando lê Jó. Muitas pessoas não gostam de mergulhar no livro de Jó, porque o livro de Jó não é de fácil entendimento. O livro de Jó fala de dor, fala de sofrimento, e o ser humano gosta muito de palavras de motivação, de palavras de vitória, de palavras que venham trazer prosperidade, bênção. Mas quando se fala da dor, o ser humano tenta fugir de tudo aquilo que representa sofrimento e sacrifício. Quando o homem é assim, íntegro, reto, diante de Deus, pode dizer tais coisas. Para muitos estará escrito neste capítulo que é blasfêmia contra Deus. No entanto, é preciso lembrar que a Bíblia registra situações semelhantes. Nós olhamos que Jeremias ele passou um momento de semelhante dor de noites escuras de sua alma. Lá em Jeremias 20:14 encontramos momentos conflitantes da vida do profeta Jeremias.
momento que ele estava vivendo. No Salmos 88, por exemplo, encontra-se palavras que são questionamento de uma alma aflita. O ser humano sempre passa por aflição. E Deus diz na sua palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque a alegria do Senhor, ela era a nossa força, ela era a nossa justiça. E nós podemos ver que se passaram semanas das tragédias que acontecia com Jó. Até no capítulo 3, nem sempre o tempo é o mesmo remédio para curar as feridas. No silêncio de sua alma, aquele servo de Deus ponderava todos os acontecimentos. Mas chegou no momento que ele precisava extravasar a sua intensa dor. Então ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele faz várias perguntas que refletem a sua incompreensão da vida e da morte. Ele estava vivendo um momento. Imagine um homem perder todos os seus filhos, perder todas as suas propriedades, perder todo o seu prestígio, perder toda a sua autossuficiência que ele tinha. E ele agora estava representado simplesmente um homem cheio de ferida, cheio de caco de telha, um homem cheio de dificuldade. A sua alma estava ferida, porque agora ele era apontado como um homem desgraçado. Ele agora é apontado como um homem leproso. Era apontado como um homem que não tinha mais valor para a sociedade. Era um homem que ninguém mais queria ver diante da sua presença. Ele agora estava afastado da sociedade, porque estava leproso, cheio de feridas. Mas Deus está te dizendo nesta noite que Ele está trabalhando no meio da tua dor e da tua tribulação. Meu irmão, Deus está dizendo que está trabalhando no meio da tua dor e da tua tribulação. É oportuno lembrar que até aqui Deus está em silêncio. Não há qualquer explicação, nenhuma palavra de Deus sobre o que está acontecendo com Jó. Deus permanece em silêncio. Todos nós sabemos que Jó estava vivendo uma prova porque foi tocado pela mão do inimigo. O inimigo tocou porque estava colocando Jó em prova. Jó estava sendo provado não por Deus, mas sendo provado pelo inimigo. Por isso Deus permitiu que ele levantasse todas as perguntas. Por isso que Deus permitiu que Jó fizesse todos os questionamentos. Nossas perguntas, no entanto, precisam revelar o que sabemos, que Deus é soberano e que permite tudo que estiver no seu propósito. Porque Ele é magnífico, porque Ele é extraordinário, porque Ele é belo, porque Ele é maravilhoso. Para refletir como perceber o limite entre as perguntas honestas que se faz na hora do conflito e das blasfêmias contra Deus. Perguntas honestas são aquelas perguntas que nos dirigimos diante do trono de Deus, porque temos a autoridade de entrar diante do trono de Deus e dizer: Senhor, eu sou fiel a Ti, Senhor. Eu tenho vivido uma vida de retidão, eu sou justo diante da Tua presença, tenho feito a Tua vontade, tenho mandado segundo os Teus estatutos. Quero saber porque o Senhor me deixou chegar a essa situação. 3. Deus sustenta seus filhos quando são tomados pelo conflito. Em meio às fraquezas, Deus conhece a fraqueza humana e Ele conhece os nossos problemas, frustração, conflito. Ele sabe da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade. Por isso Ele nos sustenta. Quando somos tomados por conflito, em Hebreus 2,17, sobre Jesus, o autor bíblico afirma: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Em meio à tua tentação, Jesus está dizendo: eu vou te livrar deste perigo da tentação. Eu vou te socorrer. Jesus foi um homem de dor e que sabe o que é padecer. Portanto, quando clamamos a Jesus, Ele estende a sua mão para nos abençoar e para mudar a fragilidade da nossa vida. Ele estende a sua mão porque Ele sabe o que é dor, o que é sofrimento, o que é angústia. Ele sabe o que é ser deixado de lado. Ele sabe o sofrimento que é ser abandonado, esquecido. Ele sabe o sofrimento que os amigos deixam, que os amigos jogam na sarjeta. Assim, os conflitos que são experimentados não podem nos afastar do amor de Deus. Deus sustenta seus filhos que são afligidos. Quando somos afligidos por Deus, Ele nos sustenta. Ele nos convida a ir ao manto da oração, nos convida a ir ao manto do jejum, nos convida a ir ao manto da adoração, nos convida a ir ao manto da presença de Deus.
Toda a experiência de Jó revela que mesmo desejando a morte ou declarando-se maldito no dia do nascimento, é possível perceber que Deus sustentou em todos os momentos. Deus, durante algum tempo, ficou em silêncio, mas no silêncio ele estava sustentando e cuidando do seu servo. Em meio a todas as dúvidas e questionamentos de Jó, Deus estava trabalhando na vida de Jó. No capítulo 26 ele afirma a soberania de Deus, e no capítulo 42 ele declara que falou todas as coisas que ele não entendia. Ao final, Deus lhe restaurou em dobro tudo que havia perdido. Deus sustenta e renova aquele que em meio aos conflitos reconhece que o Senhor está no controle de todas as coisas e não permitirá que os nossos pés vacilem. Salmo 121. Ele não permitirá que teus pés vacilem, porque Ele vai te guiar. Ele vai te dizer: meu filho, anda pela minha presença, anda na minha graça, anda no meu ministério, anda nos meus mistérios, que eu vou te honrar. Na hora da tribulação é maravilhoso poder dizer como Paulo, que a profundidade das riquezas de Deus em nossas vidas é maior do que nas nossas dificuldades. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, e ele, pois, é a glória eternamente. Amém. Lá em Romanos 33 ao 36, lê esta palavra, porque Deus está te dizendo: eu vou te fortalecer em meio à tribulação, em meio à pedagogia da dor, em meio à pedagogia do sofrimento, em meio à pedagogia da perseguição. Eu, Senhor teu Deus, vou te livrar. Se Deus sustenta o seu servo no momento de conflitos interiores, porque muito se desespera até da própria vida, Deus está te dizendo: meu filho, entra no manto da oração, porque eu vou te sustentar para vencer essa luta, este problema. Você que está vivendo uma luta no casamento, na família, uma luta familiar, uma luta que você está vivendo financeira, perseguição, estão te jogando pedra, não se desespere, espere, pois, em Deus, que Ele tem socorro para ti. Desafio é que todas as experiências vividas em tempos de conflito precisam levar uma atitude de reação e superação. O coração não pode viver em constante estado de conflito sem paz interior. É necessário entrar na presença de Deus. É necessário chegar diante do trono de Deus e conversar com o mestre. E dizer: mestre, eis-me aqui. Preciso ser tocado pela sua presença. Portanto, o tempo do silêncio e das perguntas inquietantes precisa passar. Por isso, é possível, quando nesses momentos o servo de Deus reconhece que o Senhor está no comando de todas as coisas e que Ele, no tempo oportuno, trará livramento. Deus está trazendo livramento para a tua casa. Ele está te livrando da garra do inimigo. Ele está te livrando dos teus perseguidores. Deus está no comando de todas as coisas. E que no tempo oportuno trará livramento. Deus não deseja que nossa alma permaneça em constante estado de dor. Em Salmo 37, versículo 5, diz a palavra do Senhor: entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e mais Ele fará por ti. Nesta noite, meu irmão, confia em Deus e Ele vai te dar vitória. Confia em Deus e as portas do céu vão ser abertas. Confia no Senhor e o milagre vão acontecer. Vou orar pela tua vida. Senhor, meu Deus, visita agora este irmão, esta irmã, Pai. Em meio à pedagogia do desespero, em meio à pedagogia da dor, em meio à pedagogia do sofrimento, Pai. Entra agora com a tua mão potente nesta história, Pai. Toma este homem e esta mulher com a tua mão direita, Pai. Pois a tua palavra diz que o Senhor ergue do poro pequeno e do monturo necessitado, para fazer, Papai amado, livrar o teu filho, para levantar como príncipe, para levantar como princesa, Pai. Vai de encontro, Pai, neste país, Senhor. Vai visitando homens e mulheres, Pai, que estão vivendo um momento de tribulação, de luta. Vai dando, Papai querido, liberdade. Vai quebrando o jugo, vai quebrando a opressão, Pai. Em nome de Jesus, Papai querido, eu peço graça dobrada do teu Espírito sobre este lugar, sobre estas famílias, sobre este lar, sobre esta casa, Pai.
Aquele que está vivendo a pedagogia do desespero por causa das enfermidades, Pai, cura nesta noite. Restaura o coração, restaura a alma aflita, restaura o coração desesperado, Pai. Porque a tua palavra diz: esse meu povo que se chama pelo meu nome, Pai. Entra, papai querido, com a tua graça neste lugar agora, Pai. Vai dando vitória, Pai. Vai consolando os tristes, Pai. E, Senhor, entrando, papai querido Deus, com graça no coração abatido, no coração desesperado, Senhor. Papai querido, abençoa todo este povo em nome de Jesus, Pai. Declaro uma vitória, a bênção, a prosperidade, a alegria do Senhor em meio às tribulações da vida. Amém e graças a Deus.